Isso. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um, que nós possamos sair juntos daqui felizes por termos ouvido a voz do Senhor. Quero agradecer a presença dos visitantes também, dos convidados, porventura estejam presentes, que se sintam bem em nosso meio e voltem outras vezes. E se quiser estreitar o laço, o contato conosco, preencha essa parte azul aí, conforme foi anunciado, e faça chegar até a frente para que a gente possa interagir durante a semana, ok? Tem várias opções aí, mas você pode, por exemplo, colocar um pedido de oração na parte de trás e nós oraremos por você. Pode fazer aí um acréscimo de alguma coisa que esteja faltando dessa lista, não é? Então eu quero só complementar algumas coisas aqui para a exatidão da informação, que não deu tempo de alinhar com o pastor Marcos, sobre a questão dos batismos. Na folhinha que você recebeu, no encarte, lá embaixo está anunciado batismos para o dia 8, mas algumas pessoas que estão sendo preparadas não ficarão prontas para esse batismo no dia 8, então os batismos ocorrerão na próxima ceia solidária, não na de outubro, acontecerão na ceia de dezembro. A ceia acontece sempre aos segundos domingos de cada mês. Então, você tem mais tempo aí para procurar a irmã Ângela Prado e dizer: irmã Ângela, eu sou candidata ao batismo, como é que eu faço para me preparar? Alguns já estão na nossa classe aqui no sábado, às 18 horas. Outros estão fazendo preparo com a irmã Ângela individualmente, com ela, né, fora da sala de aula. Então, normalmente são as crianças, a partir dos 10 anos, que querem se batizar. Quem está cuidando disso é a irmã Ângela. E também a irmã Ângela está recebendo, junto com a Carla, as inscrições para a nossa viagem missionária a Calama. A viagem missionária a Calama é um evento missionário anual, onde nós vamos àquele distrito de Porto Velho e passamos ali 2 dias e meio, 3 dias, junto com a Igreja Batista em Calama, fazendo serviços missionários os mais diversos, indo às escolas, pregando na rua, convidando as pessoas, trabalhando com crianças. É um momento muito intenso e ao mesmo tempo muito gostoso. Todo mundo volta muito feliz. Nós estamos agora só com 14 vagas, isso mesmo. Então, se eu estou atualizado, então corra para segurar a sua vaga. Nós pedimos uma inscrição das pessoas que vão, para nós mesmos comprarmos nossa comida. A gente leva tudo, a gente não é pesado a igreja lá. E eles ajuntam alguma coisinha, mas tipo assim, espontaneidade deles, né? Então nós chegamos lá, levamos nossa comida, nós pagamos o transporte, queremos abençoar aquela igreja onde está o nosso missionário, pastor John, ok? Deixe-me ver aqui também. Recebi o pastor Wallace publicou no Face uma informação sobre as providências da igreja onde ele trabalha, lá na Flórida, com relação ao furacão que está assolando aquela região, né? Está chegando nos Estados Unidos. Os estragos são muito grandes e eles têm 120 pessoas abrigadas na igreja, inclusive ele. Então, e sua família. Então ele pediu as nossas orações. Tem gente que não teve tempo de sair de casa, e talvez o furacão dos mais fortes da história, se não o mais forte, o mais violento, né? Então vamos orar por aqueles irmãos, pela população em geral, não só da Flórida, mas dos outros lugares por onde essa força da natureza passou ali, no Caribe, em própria Cuba, né? Muita destruição e, com certeza, infelizmente, vidas já foram ceifadas, e esperamos em Deus que o menor estrago possível. Então nós vamos orar por isso e vamos orar também para que Deus fale ao nosso coração. Vamos abaixar a nossa cabeça mais uma vez e vamos entrar em oração. Pense aí,
Passei alguns instantes orando por essas pessoas, a expectativa de um furacão. Você imagina quando cai uma tempestade, né, forte aqui em Porto Velho, nós já ficamos assustados. Agora você imagina ventos de mais de 200 quilômetros, realmente é algo assustador. Que aqui o Senhor esteja com aqueles irmãos, aquelas pessoas. Pai querido, Deus amado, nós queremos colocar diante do Senhor tudo que já foi feito até agora e aquilo que ainda será. Queremos confiar no Senhor, de que o Senhor mesmo está cuidando de cada um de nós. E quando vêm os furacões, quando vêm as tempestades, de igual modo, Pai, nós queremos nos abrigar no Senhor. Mas agora, Pai, pastor Wallace, com a sua igreja e com tantas outras pessoas que ali estão enfrentando um furacão literal, e estão procurando da melhor maneira se abrigar em igrejas e outros lugares. Que o Senhor possa protegê-los, guardá-los, e que eles amanhã estarão pela madrugada, nesta madrugada, estarão enfrentando o momento mais agudo desse furacão, o momento mais forte, quando o olho do furacão estará mais próximo da região. Que o Senhor possa dar guarida, dar sustentação, ser rocha, ser conforto, ser consolo, ó Pai. Te pedimos que as pessoas possam depois testemunhar dos grandes milagres, dos grandes livramentos dados por Ti nessa situação. Também oramos por aquelas regiões onde o furacão já passou e que são regiões empobrecidas, são regiões que não têm tantos recursos, que mal podem se proteger, e com certeza as consequências normalmente são maiores e piores. Te pedimos por esses povos, muitos dos quais não Te conhecem, não sabem o quanto o Senhor é bom e não sabem o Teu poder para livrar da morte segundo a Tua vontade, Pai. Te pedimos que também nós aqui estejamos sentindo a Tua mão conosco, a Tua presença nesse lugar. Fala aos nossos corações e ministra serenidade, sede da Tua palavra, entendimento, porque nós reconhecemos que ao lidar com a Tua palavra, lidamos com algo que está para além do nosso entendimento. Somente o Teu Espírito Santo pode trazer verdadeira luz. Ó Deus, nós Te pedimos que o Senhor esteja repreendendo qualquer espírito contrário que queira impedir a qualquer pessoa de ouvir com atenção, que agora a vontade de ir ao banheiro, a vontade de beber água, tudo isso esteja debaixo do Teu controle, Pai, e que todos nós possamos sossegadamente, reverentemente ouvir e compreender a Tua palavra. Te pedimos pelos visitantes, porventura houver alguém aqui que está nessa noite ainda sem compreender tão bem o plano maravilhoso que o Senhor tem para a sua vida, que esta seja uma noite de salvação em nome de Jesus. Nós oramos, amém e amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no finalzinho do livro de Apocalipse, capítulo 21, nós vamos capítulos 21 e 22, para essa descrição excepcional que João faz da cidade, da Nova Jerusalém, da Jerusalém. Nós puxarmos esse assunto de vez em quando, conversar sobre o céu. Winston Churchill disse que na sua época ele percebia a derrocada moral e espiritual da Inglaterra, porque não se falava mais sobre esses assuntos nos púlpitos das igrejas, não se pregava mais sobre o céu, sobre o inferno. E eu acho que às vezes a gente fala sobre tantas coisas, mas não conversa tanto sobre assuntos espirituais. Não sei se é a vergonha, o desconhecimento, ou alguma coisa nesse sentido. Mas numa dessas conversas a gente sempre ouve as pessoas perguntando o que é que vai ter no céu, o que é que não vai ter no céu, como vai ser. Eu tenho um amigo que disse que não tinha
obviamente, ideia do que haveria de ter no céu, mas ele acha que céu, para ser céu, tinha que ter Coca-Cola. Não tem como ser céu se não tivesse Coca-Cola. Ele estava num nível de dependência da Coca-Cola, naquela época, que ele tomava, o primeiro gole, o primeiro líquido que ele bebia pela manhã era de Coca. Vocês imaginam, né? Então, a gente projeta para o céu aquilo que nos dá prazer, aquilo que a gente acha que é bom. Mas eu também ouvi algumas mulheres falando que sem chocolate não tem céu, né? Não tem que ter chocolate lá, e com a vantagem de comer à vontade, sem engordar. Isso é céu para algumas mulheres. E brincadeiras à parte, algumas, nós temos curiosidade, é claro, de saber. E confesso aos irmãos que a descrição que João dá não ajuda muito mais do que a descrição que Paulo já tinha dado. Paulo diz que há 14 anos atrás, um homem foi arrebatado em espírito até o terceiro céu. Ele fala assim: do corpo não sei, se fora do corpo não sei. Eu acho tão interessante essa santa ignorância do apóstolo Paulo, né? De confessar que ele não sabe exatamente como a coisa aconteceu, e nem tentar descobrir algo que está fora do seu alcance. E ele diz que lá ele viu coisas inefáveis, das quais não é lícito falar. Em outro lugar ele diz que aquelas coisas que o olho não viu, o coração não sentiu, o ouvido não ouviu, são aquelas que estão reservadas para os que amam ao Senhor. Então ele deixa em aberto, absolutamente sem nenhuma descrição. E João, no seu estilo apocalíptico, no seu livro apocalíptico, com linguagem apocalíptica, descreve de maneira apocalíptica o céu, não é? O novo céu e a nova terra. Entendam, é uma descrição apocalíptica, não é uma descrição literal. Nós perderemos muito se tentarmos literalizar aquilo que João está dizendo aqui. Mas a gente aprende algumas coisas, algumas verdades absolutamente necessárias a respeito daquilo que Deus está preparando para nós. Então, a palavra que João nos traz deixa para nós, obviamente sem a pretensão de esgotar o assunto, de tantas pessoas, tantos bons pregadores que eu ouvi, todos são muito ricos nas suas descrições, mas eu também quero deixar aqui 4 coisas importantíssimas que vai ter no céu, independente do que a gente vai encontrar lá. Essas 4 coisas vão estar. Primeira coisa que nós vamos encontrar no céu, com certeza, está no capítulo 21 e no capítulo 22, 2 versículos nós vamos ler, é a presença de Deus. A presença de Deus é a razão e a sustentação de tudo. Então, como alguém disse, como esse meu colega disse, que se não haveria céu se não tivesse lá Coca-Cola, brincando, é óbvio, eu digo de forma séria, céu nada mais é do que a presença de Deus, do que a comunhão sem barreiras com Deus. Essa comunhão, essa presença, essa companhia, essa proximidade com Deus é a característica da própria natureza do céu. Sem isso não haveria céu, e o céu não faria sentido. Eu não queria ir para um céu se Deus lá não estivesse, mas eu quero ir para o céu porque lá Deus estará. Amém, meus irmãos? Apocalipse 21, de 1 a 3 e 22, 3 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus.
Esse versículo é precioso, meus irmãos, porque ele descreve tudo que vai ser o céu. Sem isso, todo o resto nem aconteceria, e muito menos teria sentido. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Agora capítulo 22, versos 3 a 5. E ali, nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, quem pensa num céu onde você vai ficar se abanando numa rede, é melhor ir para a Bahia nas férias, porque no céu, parece, a eternidade, nós vamos ter o que fazer. Eu nem imagino muito o que seria, mas aqui fala de serviço. E serviço aqui tem o sentido de adoração, é dulia, mas também tem o serviço, tem o sentido de algo que é produtivo, algo que é feito, algo que é executado. Verso 4: e verão o seu rosto, e as suas testas, e nas suas testas estará o seu nome. Verso 5: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de sol, ou melhor, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Então, veja que o novo céu e a nova terra é um lugar e ao mesmo tempo é um estado. Nós temos uma tendência de imaginar o céu, a Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, como algo que é meio fantasmagórico, algo que atende apenas à imaterialidade. Este tipo de céu é um estado intermediário. É o céu onde agora estão reinando com Cristo aqueles que nele morreram, aqueles que morreram em Cristo, que morreram na fé. Mas este céu é intermediário. Este céu ainda não é o novo céu e a nova terra. Há algo que Deus está construindo para abrigar aqueles que não são só imateriais, mas que também são corpóreos. Nós somos seres imateriais, incorpóreos, mas também somos seres corpóreos. A fé cristã é a única fé que adverte sobre isso, que a vida eterna não é alguma coisa preparada apenas para o espírito, para a alma humana, mas sim também preparado para o corpo humano. Corpo este desenhado conforme 1 Coríntios capítulo 15, semeia-se corrupção e ele renasce na incorrupção. Corpos estes que são semelhantes ao corpo de Cristo ressuscitado. Então Deus está preparando um lugar, um ambiente onde nós poderemos habitar não só em espírito, mas também com os nossos corpos ressuscitados. Por isso Paulo diz: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, mediante o toque da última trombeta. Haverá, diz lá, os mortos ressuscitarão primeiro. Então essa ideia de um céu puramente imaterial é uma ideia da nossa herança religiosa romana. O céu, a Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, é um ambiente que Deus está fazendo para onde nós possamos habitar com nossos corpos ressuscitados e reinaremos. Meus irmãos, eu poderia ficar só nesse ponto hoje. Tem muita coisa para falar aqui, muita coisa para a gente aprender. A ideia de reinado, novamente, traz a ideia de algo a ser feito. A ideia de reinado, de co-reinado, a Bíblia diz em vários lugares, o Novo Testamento afirma em vários lugares que nós reinaremos com Cristo. Haverá algo a ser feito, haverá algo a ser cuidado, haverá algo a ser gerenciado. Novos céus e nova terra é
a potencialização máxima e eterna daquilo que era o projeto do Éden. Qual era o projeto do Éden? Era que o homem gerenciasse o Éden. Era que o homem dominasse, controlasse, que aumentasse ainda mais aquilo que o Éden já oferecia, que cultivasse a terra. A ideia do Éden não era uma ideia de um lugar sem trabalho. Isso tudo vai ser elevado à máxima potência no novo céu e na nova terra. E também o que acontecia no Éden era que Deus, na viração do dia, vinha ter com o homem e com ele conversava. Não era isso que acontecia? No novo céu e na nova terra, meus irmãos, o trono de Deus estará instalado ali. A proximidade será total, será completa, e essa presença de Deus, e essa implantação do seu trono ali, no meio do seu povo, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, é que vai sustentar tudo. Sabe por quê? Porque nele nós existimos, e nos movemos, e respiramos. Nós somos feitura sua. Nós dependemos de Deus, e na vida eterna, o próprio trono de Deus, o texto é claro em dizer isso aqui, que o seu trono estaria ali instalado naquele lugar, naquele ambiente, e isso vai gerar um estado imutável de bem-aventurança. Deus não estará como no Éden estava, ele vinha de fora e chegava e procurava Adão, todos os dias, e um dia fez isso depois do pecado, depois da queda. Não, ali Deus estará instalado no meio do seu povo. O texto diz que Deus vai tabernacular. Esse termo é um termo, o Apocalipse usa muito termos do Antigo Testamento, ideias do Antigo Testamento. Deus vai tabernacular entre nós. Diz lá que ali está o trono de Deus e do Cordeiro. Quando nós virmos o Cordeiro no reino celestial, nós estaremos vendo toda a Trindade, nós estaremos vendo o próprio Deus. Ele estará entre nós, e essa comunhão será perfeita e tornada possível, porque até então isso nunca foi possível. A Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus. Aqui está dizendo que nós o veremos. Aqui está dizendo: e verão o seu rosto. Percebe? Então, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, é algo preparado para completar o que está incompleto, para realizar o que não podia ser realizado de outra forma. E viram, versículo 4 do 22, e viram o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Por isso que a gente vai poder ver o seu rosto. O cetro de Deus estará estendido na nossa direção. Segundo lugar, eu vou pular, porque senão a gente não sai daqui. Segundo lugar, no céu, a presença de Deus se revela através ou por uma beleza fascinante. É uma coisa que a gente não toca muito, mas que os reformados, os cristãos reformados falavam muito, era sobre a formosura de Deus, sobre a beleza de Deus. Eu gosto muito daquele hino, daquele cântico que a gente cantava assim: Senhor, formoso és, tua face eu quero ver. Então, versículos 16 a 21 do capítulo 21 de Apocalipse diz o seguinte, acompanhe essa leitura, Apocalipse 21, 16 a 21, essa beleza, ela vai ser retratada de forma simbólica, através de elementos que eram compreendidos como elementos que realçavam a beleza, que se tratava o assunto era beleza e harmonia, e a cidade estava situada em um quadrado perfeito, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Há controvérsias a respeito disso aqui, mas pelo menos em torno de 2.000 quilômetros de altura, de largura e de comprimento, quadrado perfeito. Será que Jerusalém vai ser um quadrado de vidro ou de qualquer outro tipo de material, Nova Jerusalém, com 2.000 quilômetros
para todos os lados, 2.000 quilômetros de altura. Ou será que o autor está aqui representando uma figura de linguagem muito especial que tratava? Estava ouvindo um preletor falando de um arquiteto chamado Vitrúvio. Alguém já ouviu falar do arquiteto romano chamado Vitrúvio? Vitrúvio era um arquiteto que trabalhava com formas geométricas perfeitas, e a especialidade dele era trabalhar com essas formas arquitetonicamente, criando assim aquilo que a gente admira hoje na arquitetura romana. E mais tarde, Leonardo da Vinci fez um desenho de um homem com medidas perfeitas, membros inferiores, membros superiores, e chamou esse homem de homem vitruviano. Você pode colocar depois, agora não, hein? Agora não, desliga o Google. Você pode colocar depois aí, pesquisar lá o homem vitruviano. E o que está sendo trabalhado, o que está sendo transmitido ali, é a ideia da simetria do corpo humano. Não é? Então, quando se fala de Jerusalém como um quadrado perfeito, a ideia é de simetria, de beleza, de equilíbrio. Continuando, o texto diz: e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. E o primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. Alguém ficou pensando sobre essas joias, essas pedras preciosas, e ficou pensando no tamanho da ostra para gerar uma pérola para cobrir essa porta aqui. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Aqui há símbolos abundantes de beleza e harmonia. Meus irmãos, é notório que o nosso Deus é um Deus belo, um Deus formoso, e tudo quanto Ele faz também é belo e formoso. Quando nós estudamos, eu estava falando isso quarta-feira, e estudamos o cosmos, estudamos os astros, a lua, o sol, as estrelas, suas órbitas. Realmente há coisas lindas de se ver. A luz de cada estrela, a Bíblia diz que cada estrela tem o seu fulgor próprio, e a ciência confirma isso. O Sol, por exemplo, é uma estrela de quinta grandeza, o nosso Sol, não é? Tem estrelas azuis, estrelas amarelas, estrelas cor de laranja. É maravilhoso. O arco de Deus, né, como popularmente chamado de arco-íris, também é a íris dos nossos olhos. Coisas lindas, lindas, que a gente percebe a mão de um Deus que não é só Deus ético, mas é também um Deus estético, não é? E quando Deus fez as mulheres, provou isso, que Ele era um Deus estético, porque Ele fez as mulheres se apaixonarem pela beleza. Só que depois que a mulher caiu em pecado, muitas delas escolhem os homens mais feios possíveis para casar. Mas as mulheres gostam de beleza, não é? Elas amam a simetria, elas gostam das cores. Acho que a mulher tem mais essa sensibilidade que Deus colocou nela para perceber essas nuances sutis que a beleza traz, quando se tem bom gosto, é claro, né? Quando se tem bom gosto, né? Tá certo? Eu confesso, por exemplo, que eu não gosto de boca preta, né? Então as mulheres, entrou na moda e algumas pintam a boca de preto, beleza, não vamos questionar isso, gosto não se discutem, você sabe, né? Lamenta-se, mas a gente percebe
essa sensibilidade feminina para a beleza muito mais do que o homem. Mas alguns homens também percebem isso. Por exemplo, Einstein, quando terminou de escrever a sua teoria da relatividade, e ele percebeu naqueles quadros, nessas universidades, universidade onde o Einstein fazia suas pesquisas, eles têm quadros enormes que viram, né? Você escreve de um lado, escreve do outro, para não apagar, para ter tudo ali. E quando ele escreveu a última variante da teoria da relatividade, conta-se que ele teria dado alguns passos para trás, olhou aquilo e teria dito: My God, meu Deus. Viu como é que eu sei inglês? Então, o fascínio de Einstein por aquele vislumbre das constantes universais que ele coloca, e ao mesmo tempo um universo que tem pelo menos 5 leis invariáveis, que não poderiam ter 1 milímetro, não poderiam ter nada, um pingo, nem para cima, nem para baixo, nem para mais, nem para menos, porque causaria um cataclisma, haveria desmoronamento de uma série de astros e de componentes do universo e de asteroides. Ao mesmo tempo consegue conviver com uma relatividade enorme. Por exemplo, a velocidade, a constância de uma velocidade, um homem numa velocidade constante, depende se você está parado e olhando para ele passando por você, depende se você está de bicicleta enquanto ele corre, depende se ele está correndo dentro de um trem ou você está passando num trem enquanto vê. Então há toda uma complexidade, mas uma complexidade que conduz ao cientista honesto a pensar: há uma mente extremamente inteligente por trás de tudo isso. Então tudo que Deus faz é belo. Então você pode esperar beleza, muita beleza, algo fascinante. Quando você chega num lugar e olha assim e fala: meu Deus, que coisa linda, que coisa espetacular. Muito interessante isso. Terceiro lugar, no céu, a presença de Deus faz transbordar vida em abundância. Ficou uma redundância proposital aqui, porque essa é a ideia, não é? Deus exagerado nas suas doses de generosidade. Apocalipse 22, versos 1 e 2 diz assim: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. Ou seja, tudo procede de Deus, tudo. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, quem primeiro deu a ele e depois recebeu? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Isso foi um cântico, chama-se uma doxologia, que Paulo fez em Romanos, depois de constatar a beleza do plano de salvação de Deus. Paulo entra numa espécie de êxtase espiritual, intelectual, emocional, e compõe um cântico, que é chamado pelos estudiosos de doxologia. E nesse cântico ele expressa dessa forma a glorificação, a inteligência suprema do Senhor. Continuando no texto, que diz que esse rio procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida. Meus irmãos, a árvore da vida, esta árvore da vida é aquela que desaparece em Gênesis 3 e só aparece em Apocalipse 22. Deus não esquece de nada. Esta é aquela árvore da vida que Deus diz ali: vamos tirar o homem deste lugar, porque senão ele vai comer do fruto da árvore da vida e vai viver eternamente no pecado. E agora a árvore da vida aparece de novo, e diz o texto que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são o quê? Saúde para as nações. Saúde.
para as nações. Essa figura espetacular de linguagem que João usa aqui, essa figura especial, ela traz para nós a ideia de um lugar onde nós vamos experimentar aquilo que Jesus disse que veio trazer para nós. O que Jesus disse que veio trazer para nós? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, vida em abundância. Deus é assim. Na presença de Deus faz transbordar vida em abundância. Nós, aqui na terra, já podemos experimentar isso, porções dessa vida com abundância, mas isso só se manifestará plenamente no céu. Quarto lugar, no céu, a presença de Deus faz a justiça prevalecer. Apocalipse, voltando para o 21, versos 4 e 5. Tudo converge para Deus, e tudo sai dele, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Meus irmãos, nós vivemos sob a égide da injustiça. Nós vivemos sob a égide do domínio massacrante dos poderosos sobre aqueles que não têm poder algum. Nós vivemos num ambiente de queda, num ambiente arruinado pelo pecado. Se nós conseguimos viver ainda num padrão aceitável de normalidade, eu não diria nem aceitável, mas que a gente consegue levar a vida e de vez em quando a gente até se esquece que está no mundo caído, mas de repente a maldade do homem pode aparecer diante de nós e se manifestar cruenta e peçonhenta com todo o seu poder destrutivo, e nós não podemos deixar de ficar perplexos diante da manifestação da maldade. Por que é que ainda nós conseguimos viver nesse mundo? Porque Deus atua neste mundo para que haja tempo para que aqueles que vão crer nele sejam achados, para que haja tempo para que aqueles que vão entregar seus corações a ele sejam encontrados, porque senão, meus irmãos, o homem facilmente destruiria esta terra e este planeta, facilmente. Me parece, quando eu comecei a estudar o Apocalipse, e foi o primeiro livro da Bíblia que eu comecei a estudar, ainda antes de ser cristão, antes de ser evangélico, a impressão que a gente tinha, pelo menos naquela época, era algo totalmente fantasioso. Mas agora algumas descrições do Apocalipse parecem tremendamente reais. Quando o Apocalipse fala, por exemplo, que os elementos ardendo se desfarão. A gente não conseguia imaginar isso. Mas agora nós já vimos uma bomba atômica explodir. Agora nós já vimos, pelo menos retratado, o que pode acontecer com uma pessoa que é atingida por uma explosão atômica ou por uma radiação atômica como aquela do Japão, que foi, diante do que nós temos hoje, uma bombinha, um traque. Aliás, tem uma bomba que não é tão fraca, né, mas que é usada no São João, que tem um nome um pouco preconceituoso, mas é conhecido como cabeça de negro. Era uma bombinha daquela, diante da que nós temos hoje, das que nós não, eles, nós não temos, eles têm. São artefatos capazes de destruir 10 vezes mais, 50 vezes mais do que aquelas bombas de Hiroshima foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. A gente não consegue nem imaginar isso. É uma guerra sem vencedores. Então o Apocalipse hoje é muito real.
E nós vivemos num mundo tão injusto, tão ímpio, que de vez em quando acontece de surgirem pessoas com esse tipo de mentalidade, a gente pensa, como é fácil que um louco, inconsequente, aperte um botão daquele e deflagre, porque se um deles apertar, provavelmente o outro vai apertar também. Então, a gente fica diante dessa situação, e nós que somos crentes em Cristo Jesus, ficamos mais tranquilos, porque nós sabemos que o Senhor reina, e que é Ele que vai colocar um fim na história. É Deus, é o Senhor, é Ele que vai colocar um ponto final. Não é nenhum ditador coreano, nem americano, nem chinês, nem qualquer que seja, é o Senhor. E 2 Pedro 3,13, tem um verso que expressa muito essa esperança que nós temos. 2 Pedro 3,13 está escrito lá assim: todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita o quê? A justiça. A presença de Deus traz essas coisas. A presença de Deus traz beleza, a presença de Deus traz vida em abundância, a presença de Deus traz justiça perfeita, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quais são as primeiras coisas? A opressão dos homens caídos, que lutam por poder, por domínio, por controle, e passam por cima de quem quer que seja que esteja no seu caminho. Todavia, diz o apóstolo Pedro, apesar de tudo isso, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Em consequência disso, o céu será um lugar extremamente prazeroso, alegre, bem-aventurado. Porém, o texto não poderia deixar de falar, de deixar um alerta. Lamentavelmente, muitos são os que não vão poder entrar na Nova Jerusalém. E o Apocalipse dá 3 listas dessas pessoas que vão ficar de fora. 3 avisos solenes. O primeiro está em 21:8. Apocalipse 21:8 diz: quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O outro versículo é o versículo 27. Apocalipse 21:27. E não encontrará nela, na cidade, a novo céu e nova terra, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O outro texto é Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os feiticeiros, os que cometem adultério, os homicidas, os idólatras. Eu achei interessante essa última cláusula. E todo que ama e pratica a mentira ficarão de fora. Que terrível situação. Eu imagino aquelas pessoas que duvidaram de Noé, da pregação de Noé o tempo todo. Naquele tempo não chovia, sabe, irmãos? As coisas de Deus são assim mesmo. Se fosse fácil crer, todo mundo cria. Não chovia. Havia um orvalho sobre a terra. Havia muita água em cima. Se você quiser compreender isso direitinho, ouça a palestra sobre o dilúvio do Adalto Lourenço. Não chovia. Então diz o texto que as águas elas vinham de cima e de baixo, aos borbotões, era água para todo lado. E eu imagino aquelas pessoas desesperadas, batendo na porta da arca e dizendo: abre, Noé,
abre Noé, mas não era mais tempo de abrir. Meus irmãos, o que é triste neste aviso é que Deus tem dado todo o tempo para nós, todo o tempo, mas como as promessas de Deus não têm um sentido lógico para a mente humana, elas preferem não crer, elas optam por viver as suas vidas como elas querem e não entregarem seus corações àquele que tudo vê e sobre tudo reina, porque parece que nada está acontecendo, não parece que há alguém reinando do alto. Nós vemos crentes passando por coisas tão terríveis quanto não crentes. Então qual é a vantagem de ser crente? Qual é a vantagem de ser um seguidor de Jesus? As pessoas falam, olha aí, ele não cuida dos seus. A mesma coisa que falavam para os israelitas que estavam sendo levados cativos, cadê o Deus de vocês? Agora, sabe o que me preocupa, meus irmãos, nessas 3 listas? Sabe quem vai ficar de fora mesmo? É aquele que olha para essas listas, confere direitinho e fala assim, não está falando de mim, eu não estou aqui. Veja que as listas não são exaustivas, não é essa a pretensão, mas elas falam tanto de coisas graves, sérias, repudiadas até pelos ímpios, não é? Como fala de coisas também que são tão aparentemente sutis e singelas, que são aceitas até pelos crentes, ou pelos que se dizem crentes. Aqui fala tanto de adultério como de mentira. Aqui fala tanto de homicídio quanto de impureza. Então, ninguém fica de fora dessas 3 listas. Todos nós estamos enquadrados nela. Se não fosse por uma cláusula aqui, todos nós ficaríamos nessa situação terrível. E ficar de fora é o quê? Ficar de fora é provar para sempre, ao invés da presença, a alienação de Deus. Ao invés da beleza, o caos. Ao invés da perfeição de uma vida abundante, o horror da morte espiritual. Ao invés dos efeitos da justiça, as consequências da maldade para sempre. Isso é ficar de fora. Isso é inferno. A Bíblia chama de Hades, Geena, inferno. Mas há uma cláusula aqui no meio. Então, veja, você não tem que olhar para essa lista para dizer, oba, isso aqui eu estou fora, isso aqui eu não faço, isso aqui não faço, tá beleza. Essa não é a ideia. Você não se torna merecedor do céu, porque você não está enquadrado nesses pecados aqui. Não existe essa teologia na Bíblia. Sabe qual é o problema? Nós todos estamos aqui. E sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que quando um homem e uma mulher se olha nessas listas e se enxerga nelas, porque, por exemplo, o homem e a mulher sensível, ele vai olhar aqui e vai dizer assim, poxa, eu não sou homicida, nunca matei ninguém, mas Jesus disse, se no meu coração se encolerizar contra alguém, eu sou homicida na alma, eu já matei aquela pessoa. Jesus disse, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. Eu olho para essa lista e falo assim, poxa, eu não cometo adultério, então, mas Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, é adúltero no coração. E aí, tanto faz se é a mulher ou se é o homem. Então, você olha para essa lista e a maneira correta de olhar para ela e falar que eu peco em todos eles. Eu não sou idólatra. Eu não sou idólatra porque eu não faço uma imagem, nem me prostro a ela, mas você é um cara extremamente egoísta. Você tem um ego do tamanho do mundo.
Você se indispõe com as pessoas, toda vez que alguém te atrapalha em alguma coisa, você é o centro do universo. Sabe o que é idolatria, meus irmãos? Em suma, idolatria é um ato de culto a si mesmo. Qualquer ato de autocultuação é idolatria. Não importa se você faz isso através de um retrato, de uma imagem, ou através do poder, do domínio, do controle, da supremacia em tudo que é discussão. O que nos salva nestas listas é esta cláusula que está aqui no versículo 27, Apocalipse 21, 27. O que pode nos salvar é que só entrarão aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui é o que nós devemos, a atitude que nós devemos tomar. Senhor, se eu olhar para essa lista, esses 3 versículos, e sondar o meu coração, eu vou me achar em falta. Então, por essa lista, eu estou fora. Portanto, meu Pai, eu só tenho uma chance. Escreve o meu nome no livro da vida. Porque nesse momento o meu coração está inteiramente entregue a Ti. Porque nesse momento eu estou totalmente consciente de que não posso abrir a porta do céu e mostrar um currículo moral para dizer, olha aqui, eu estou apto. Ninguém está apto. Só se o seu nome estiver escrito no livro da vida. E como é que isso acontece? Como é que o nosso nome é escrito no livro da vida? A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, que diz, aquele que com sua boca confessar e com o seu coração crer que Jesus é o Senhor, será salvo. Creia no sacrifício de Cristo na cruz, creia de todo o coração que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, creia. Veja, a fé salva sem as obras, mas a fé se manifesta pelas obras. Então creia somente, peça a Deus, Pai, eu não quero ficar de fora, mas quando eu olho para essa lista, eu não tenho como entrar, eu reconheço que eu estou aqui enquadrado, tem misericórdia de mim. E você vai orar isso para quê? Você vai pedir isso para que você possa garantir sua moradia no céu e ao mesmo tempo continuar em alguma prática que foi descrita aqui? Não, absolutamente não. A sua oração é o reconhecimento de que essas coisas que estão aqui são impuras e produzem tristeza no coração de Deus e que você não quer mais isso na sua vida. Então você vai orar, Pai, eu preciso que o Senhor me salve. Salve-me dos meus pecados, tira esses desejos maus que me impedem de fazer o bem, produz em mim um coração puro e santo, constrói em mim o caráter necessário para quando eu chegar na vida eterna eu possa receber a Tua palavra de aprovação, bem-estar, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Teu Senhor. Eu quero convidar você a abaixar sua cabeça e nós vamos cantar uma canção agora chamada Céu, Lindo Céu. Não sei se vai ser possível essa. Enquanto nós cantamos esta canção, eu quero que você te dê a oportunidade, se você está aqui entre nós e nunca fez uma entrega pessoal da sua vida, um pedido a Deus para que Ele salvasse a sua vida, que você quer fazer isso hoje, é simples, a salvação é simples. As pessoas complicam porque é interessante para as religiões que as pessoas pensem que a salvação é complicada. É simples. Ele fala assim, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o seu nome agora em oração, reconheça o seu pecado, reconheça que você está nessa lista, e que se não for o sangue do Cordeiro, se não for Jesus escrever o seu nome no livro da vida,
Você não vai entrar. Não vai ser por idoneidade moral, não vai ser porque você não adultera, ou porque você não fornica, ou porque você não peca. Não pecar, não adulterar, não fornicar é obra do Espírito na nossa vida. É a construção de Deus em nós a partir da nossa fé no seu Filho. É consequência e não causa da salvação. Você está me entendendo? E deve ser. Mas você faz uma oração simples: Senhor, salva-me, eu não quero ficar fora da Nova Jerusalém. Eu quero estar no novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Eu quero estar no novo céu e na nova terra, onde há beleza fascinante, onde há vida abundante, onde não há doenças, onde não há lágrimas, onde não há dor. Eu quero estar lá, porque a alternativa a isso é o lago de fogo. Eu não quero estar batendo na porta da arca, eu quero estar dentro. Mas para isso, eu preciso que o Senhor escreva o meu nome no teu livro. E o Senhor faz isso com a caneta de sangue, o sangue do Cordeiro. Enquanto nós cantamos esse hino, eu quero convidar você a olhar para o encarte que tem aí a parte azul e está escrito: eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Marque essa opção, marque as outras opções também, identifique-se. Eu vou estar na porta para conversar com você, para abraçá-lo, para receber o seu encartezinho, o seu destaquezinho. Depois nós faremos contato com você. Vamos cantar juntos esse belo hino que fala do céu. Este mundo